Como é que uma pessoa, um homem, pode promover uma guerra, como está acontecendo lá na Rússia contra a Ucrânia, aniquilando vidas, crianças, idosos, gente inocente? Como é que um sujeito consegue mobilizar toda aquela força bélica? São pessoas, são seres humanos. Como é que um sujeito pode estar tão envolvido com aquilo ao ponto de matar deliberadamente? Onde é que está o poder dele? Apelo emocional, palavra. O holocausto nazista, né? Como é que alguém conseguia fazer tudo aquele terror todo, matar milhões de pessoas? Por que eles não reagiam? A história diz que o holocausto nazista matou mais de 6 milhões de pessoas diretamente, fora as outras. 6 milhões de pessoas, havia um contingente muito maior do que a força bélica. Por que não tinham coragem? Porque era o apelo emocional. Então eu separava homens das suas esposas, dos seus filhos, e aí o camarada pressionado, é aquilo que eu falo sobre a psicologia trímera. Se você reagir, teus filhos morrem. E tudo era palavra, é um sujeito falando e fomentando tudo aquilo. Por isso que eu falo para vocês, cada um de nós tem um poder. Será que estamos utilizando direitinho esse nosso poder? Posso mostrar meu produto, eu posso falar da mesa posta de forma a, de fato, persuadir? Se você usar apelos emocionais, sim. É de você ter essa visão. Nós somos muito mais do que matéria. E tudo está aqui na nossa cabeça. Nossos desejos, nossos sonhos, nossos medos, está tudo aqui. Então onde é que eu tenho que trabalhar? A mente das pessoas. A ideia é transformar oradores funcionais, que todos nós somos, em oradores acima da média, para que você tenha uma visão que a maioria das pessoas não tem. É por isso que o meu livro, se você não leu ainda o meu livro, não se interessou por comprar o meu livro, onde eu falo sobre essas teorias, teoria da inteligência perceptiva. Você sabe o que é inteligência perceptiva? O que é inteligência perceptiva? É a capacidade humana de perceber quando tudo está convergindo para o momento oportuno. Se você for bom na sua percepção, você enxerga os sinais. Tem um livro do Paulo Coelho chamado O Alquimista, não sei se vocês já leram. Ele fala sobre os sinais, ele diz que a natureza, o cosmo, Deus, como queira conceber, te dá sinais. Você que não enxerga. Você não enxerga os sinais, porque você está tão absorto, tão desligado, tão na lua, que você não enxerga o óbvio. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria é idiota. Ou somos todos idiotas. E o que é um idiota? O idiota é aquele que tira conclusões sem ter ideias claras. Ou seja, você nem escutou direito e já está tirando conclusões. Será que nós não somos idiotas? Então alguém aparece e fala, cara, quero te falar de uma proposta legal. Você olha, cara, tem que ser hoje? Já desprezou. Na verdade, nós somos idiotas. Tem um filme chamado A Inveja Mata, um misto de comédia com drama, em que um amigo tem uma ideia e chama o outro amigo para ser sócio dele. E ele simplesmente despreza. Esse amigo que teve a sua ideia desprezada, ele vai sozinho, ele procura um técnico do assunto, etc., e consegue desenvolver um produto com o qual ele fica bilionário. E aí o amigo fica morrendo de inveja dele. Mas ele apresentou a ideia. Só que o amigo é aquela história, era um idiota que não prestou atenção. Por quê? Porque se uma pessoa te traz uma ideia, uma proposta, não quer dizer que você vá aceitá-la, mas você precisa antes pedir para ele apresentar os fundamentos. Porque toda ideia foi fundamentada. E eu não tenho acesso aos seus fundamentos, a menos que eu pergunte e escute e pondere, certo ou não? Então, é por isso que existem pessoas acima da média. Porque as pessoas acima da média, elas são mais inteligentes na sua percepção.
Então, o primeiro passo para desenvolver a percepção é saber que a percepção é uma inteligência, diferente da intuição. Intuição, você não se baseia em provas positivas. A intuição, você acha que algo poderá acontecer sem ter nenhuma razão para aquilo. Não há indícios. A percepção apresenta os indícios. Caramba, que panqueca deliciosa que você faz. A outra pessoa, nossa, nunca comi uma panqueca tão gostosa. Uma terceira pessoa, cara, qual é a receita? Passa para mim. O que o universo está dizendo para essa pessoa? Você tem um talento. Você pode ganhar dinheiro com isso. Toda casa, toda cozinha tem lá os saquinhos enroladinhos e geralmente presos com um prendedor de roupas. Por que a gente usa o prendedor de roupas? O prendedor de roupas foi feito para pendurar roupas no varal. E por que a gente utiliza? Porque existe uma necessidade de fechar o saquinho para não entrar formiga, para o alimento não perder a crocância. E a dona de casa viu o prendedor e percebeu, epa, o prendedor pode manter o saquinho fechado. Então não existe ali uma necessidade? O prendedor não foi feito para isso? Será que eu não posso desenvolver alguma coisa que resolva o problema? Inteligência perceptiva é você enxergar a oportunidade. Senão a gente não vai crescer. Então, como é que eu desenvolvo minha inteligência perceptiva? Em primeiro lugar, para de ser idiota. Não saia por aí tirando conclusões, não faça juízo de valor sem conhecer as razões plausíveis do seu interlocutor. Pergunte para ele. Cara, me conta aí. Peraí, vamos sentar. Escuta. Ambos podem chegar à conclusão de que aquela é uma ideia péssima. Mas ambos poderão chegar à conclusão de que é uma tremenda sacada. É ou não é? E o que nós estamos fazendo atualmente? Só imitando. Eu vejo um fazendo, vou fazer igual, vou fazer igual, vou fazer igual. Para e pensa se não dá para fazer melhor. O meu livro traz a teoria da inteligência perceptiva. Eu falo sobre a consciência tríplice. Todo ser humano na face da Terra constrói seus valores, seus princípios, seus anseios, suas necessidades baseadas na consciência tríplice. Se você entendê-las, você vende o que você quiser. Para todo mundo? Não, é claro que não. Para quem está precisando. Mas você vai saber identificar. Nossos hábitos de consumo, eles são estabelecidos pelas nossas experiências anteriores, ou seja, aquilo que acontece no dia a dia. Produtos que eu comprei e gostei, eu continuo comprando. O que eu não gostei, eu não compro mais. Então são os hábitos de consumo. Alguém que comprou um seguro de carro e detestou, ele vai generalizar. Me dei mal. O bom vendedor entende, fala, peraí, você está tirando conclusões baseadas na sua experiência anterior, que foi péssima. Mas eu vou provar para você que comigo vai ser diferente. Mas aí entra a regra das 3 cabeças. A fidelidade, lembra da fidelidade? Eu não posso mentir, porque se eu mentir, eu não vou entregar o que prometi. Se não entregar o que eu prometi, quebrou o vínculo de confiança. Os marcadores somáticos da mente estabelecem os nossos consumos. Vou comprar um sabão em pó. Eu vi lá uma infinidade de marcas, não conheço nenhuma delas, só um que eu conheço. E já usei e gostei. A tendência é que eu vá imediatamente naquele. Experiência anterior. Marcador somático da mente. Criança, 1 ano e meio, 2 anos de vida, entrou na cozinha, família reunida, estavam assando alguma coisa no forno superaquecido, a criança de 12 anos foi lá, botou a mão no forno, queimou. Doeu, fez bolha, chorou. Virou um marcador somático. Se a criança sabe que se chegou ali perto do fogão, está quente, ele se afasta. Porque aquela experiência produziu um marcador somático. Por isso que os animais são adestrados dessa forma. Eu quero que o animal faça um determinado movimento. Eu deixo ele sem comida. E forço ele a fazer, ele não faz. Forço a fazer, ele não faz. Forço a fazer. Aí ele fez, eu dou a recompensa. De novo,
Não fez, ele vai tentando, até que ele faz de novo, dou outra recompensa. O que vai acontecer? Ele vai fixar aquilo. Ele desenvolve, inclusive, a inteligência perceptiva dele pelo chamado reflexo condicionado. Reflexo condicionado. Será que nós não somos assim? Eu tenho visto um animal, toda vez que eu venho para cá, ali na 31 de março, que é uma avenida movimentada, eu vejo um cachorro atravessar todos os dias. E é engraçado que ele vai atravessar, ele percebe o carro, ele espera. O carro passa, ele atravessa. Aí você cuida do seu cachorro com todo o carinho possível dentro da sua casa. Aí você abriu o portão e saiu. Ele saiu desembestado, o carro atropelou. Por quê? Como é que o cachorro de rua desenvolveu a percepção? E o cachorro muito bem tratado não? Isso quer dizer o seguinte, está lá no meu livro, um pouco de sofrimento, um pouco de frustração tem o seu lado vantajoso, pois é buscando livrar-se da frustração e do sofrimento que nós encontramos soluções criativas. O cachorro vive sob constante perigo e ele aprendeu. O que estava extremamente protegido não aprendeu. Por isso que pais e mães precisam tomar cuidado de super proteger os filhos e depois, quando eles se veem em situação difícil, não sabem como fazer. Então a gente quer correr e ajudar as pessoas quando elas precisam passar por aquilo, senão elas não vão aprender. Se eu vou lá e resolvo o problema da pessoa, de repente ela está sofrendo de novo, vou lá, resolvo de novo. Ela está sofrendo, vou lá, resolvo de novo, e de repente eu vou me frustrar com aquela pessoa, falando, eu ajudei tanto, não adiantou nada. É lógico que não adiantou. Você foi fazer por ela. Então veja, se a vida está ruim, está difícil, se a gente está sofrendo, a gente não pode se desesperar. A gente tem que buscar encontrar soluções. Elas existem, desde que você perceba. Desde que você busque resolver o problema. Por isso que a gente acredita que a pessoa idosa tem sabedoria. Não é isso que a gente acha? Por quê? Porque viveu tanto que já aprendeu. Nem sempre isso é verdade. Tem muitos longevos que não aprenderam nada. Tem gente jovem que já aprendeu muito mais do que os idosos. É a situação que a pessoa enfrenta, supera, aprende com aquilo. Tinha um professor meu de moral e cívica, ele dizia, mais vale a experiência que a teoria. E a minha mãe, com os seus quase 97 anos, ela sempre dizia, aquilo que não tem remédio, remediado está. Que não tem remédio, esquece. Aquilo que ainda tem remédio, vamos buscar o remédio. Então, se vocês puderem adquirir meu livro, eu agradeço. O livro é uma compilação de tudo aquilo que eu aprendi, que eu estudei, e fui entendendo que o ser humano ele é movido por esta chamada marcadores somáticos da mente. Os supermercados são os lugares onde os marcadores somáticos mais funcionam, que às vezes você entra para pegar 2, 3 coisas e você sai de lá com o carrinho quase cheio, você fala, caramba, por quê? Né? Porque você foi vendo coisa e tal, a experiência anterior vai te fazendo comprar. A outra coisa é o que a sociedade coloca como sendo normal ou aceitável, que é o chamado consciente coletivo. O consciente coletivo são regras sociais. A gente acredita que tem que ter hora para dormir, hora para acordar, hora para tomar café, hora para almoçar, hora para jantar, tem que ir na igreja, tem que fazer faculdade. A sociedade vai colocando isso. E a gente vai fazendo o que a sociedade coloca como sendo normal ou aceitável. Eu não vou mudar isso, eu não vou mudar o comportamento das pessoas, mas eu posso entender o comportamento e trabalhar isso. Eu não vou dizer para uma pessoa que é extremamente católico que ele está errado. Seria loucura de minha parte. Por que vai querer mudar isso? Você não vai mudar isso. Então entenda, respeite isso. Como eu falei, seu discurso tem que ser conveniente. Você tem que ser uma pessoa conveniente. Se você for uma pessoa do contra, que só sabe criticar, só critica, desdenha de todo mundo, ninguém vai gostar de você. Então é você ter essa visão e trabalhar essa visão. Então, o consciente coletivo são regras sociais. Então, ali tem religiosidade, crendices, mitos, status, tudo está lá no consciente coletivo.
E, finalmente, a terceira consciência é a chamada psicologia trímera. É uma pressão psicológica que todos nós sofremos. Eu li a passagem de Malaquias aqui, aliás, falei a passagem de Malaquias, porque nada mais é que uma pressão psicológica. A ideia do pecado original, psicologia trímera, é uma pressão baseada em 3 sentimentos negativos específicos da emoção: medo, dúvida e culpa. Por que a gente faz seguro de automóvel? Por quê? Porque a gente tem medo, não é isso? Você só faz se você tiver poder aquisitivo para fazer. Quem não tem, não faz. Quem não tem, não faz e acaba vivendo muito bem sem ele. Agora, quem tem medo de perder, de baterem no carro, de roubarem o carro. Por que ele tem medo? Porque alguém construiu esse medo na cabeça dele. Ele vê na televisão toda hora índices de furtos e roubos, etc. E fica com medo. Há um consenso de que a saúde pública não presta. De que o SUS é falho, de que você não tem atendimento adequado, etc. Então, quem tem melhor poder aquisitivo, paga um plano privado de saúde. É o próprio capitalismo fomentando essa ideia. Escola pública não presta. É engraçado, né? Não presta até o ensino médio. O ensino superior, todo mundo quer ir para a escola pública, não é isso? Quer fazer uma faculdade pública, uma Luiz de Queiroz, uma USP. Agora, enquanto você não chega nesse nível, quem tem melhor poder aquisitivo paga uma escolinha de educação infantil particular, paga uma escola, né, que tem fama de ser uma escola melhor. Não é isso que acontece? Mas é o capitalismo que vai fomentando isso na nossa cabeça. Isso é psicologia trímera. Você tem que colocar alarme na sua casa, pagar um monitoramento. As empresas que trabalham com monitoramento, elas estão riquíssimas. Riquíssimas. Por quê? Porque tem muita gente contratando o serviço delas, com medo de assaltos, de roubos, porque a própria sociedade alimenta isso. Isso é psicologia trímera. E eu posso fazer isso nas minhas oratórias? É óbvio, dependendo do seu objetivo. Se eu dissesse para você, olha, sua vida vai bem? Você pensa, podia estar melhor, né? Você faz exatamente o que você gostaria de fazer? Seja sincero. Mais ou menos. Eu começo a provocar uma reflexão. Eu digo, bom, pelo jeito, você não está fazendo exatamente o que gostaria, tua vida não está uma maravilha. Mas qual é o problema? Meu problema é eu me separei, estou separado, minha vida tumultuada, não sei o que faço. Você está com problema de relacionamento, é isso? E se eu dissesse para você que se você fizer o meu curso, você vai sanar todas essas questões? O que eu estou fazendo? Dizendo, se você fizer, você vai resolver seus problemas. É o mesmo que dizer, se você não fizer, o azar é seu, vai continuar aí. É mais ou menos uma forma de fazer a pressão. A gente está vendo hoje, direto na internet. Estou vendo lá o Mário Sérgio Cortella que fala assim, olha, muita gente me pergunta, Cortella, eu quero dar aula pela internet, eu quero vender pela internet, eu quero dar cursos, quero dar assessoria, quero fazer coaching. Ele diz assim, olha, para você fazer isso, você precisa de método. Se você não tiver método, você não vai conseguir. E eu quero te ensinar a fazer o método. Ele está dizendo, eu quero te ensinar a fazer o seu método. Você quer ganhar dinheiro? Quer vender cursos pela internet e ficar rico vendendo cursos? Eu quero te ensinar a fazer um método. Sem método você não vai, esquece. Aí, se ele quiser, tem que pagar para o Cortella. Então, ele está trabalhando o quê? É essa pressão psicológica. Você compra algo à prestação, financiou o carro, veio lá um carnezinho, não sei se ainda funciona assim, carnezinho. Aí você vê que nas parcelinhas está escrito protestar após o 5º dia útil do vencimento, cobrar tanto de juros, etc. Você sabe o que vai acontecer se você não pagar? Vai protestar pelo CPF, você vai ter restrições. E poderá, inclusive, ter a penhora do veículo, perder o veículo. Há uma ameaça explícita de cara. Aí, para que isso? Para que você pague em dia.
Aí você diz assim, mas eu nunca pensei em não pagar. Você não, mas tem uma grande parcela que não paga. Então, por conta dos outros, você também vai ser pressionado. Pressão psicológica. Os marcadores somáticos da mente não é uma coisa minha, isso já existe, da neurociência. O consciente coletivo também já é uma coisa estudada há muito tempo. O que é novo, na verdade, é o nome para esse fenômeno chamado psicologia trímera. Eu dei o nome de psicologia trímera porque eu entendi, se você ler a Bíblia, você vai ver que toda ela alimenta isto. Fala do medo, fala da culpa, fala da dúvida. E a dúvida nos faz fazer muitas coisas ou a deixar de fazer. Você tem medo? Porque você tem dúvida.